Germano Thiago dos Santos Soares, o ponteiro Thiago, nasceu em 22 de maio de 1956, no Amapá. Logo aos 10 anos de idade, a genética mostrou ter sido generosa, pelo menos para Germano Thiago. Um amapaense que começou a jogar futebol no time Dente de Leite, do Santana Esporte Clube, que na época era mantido por uma das maiores mineradoras do país. Filho de Germano Soares, quarto zagueiro da equipe adulta desta mesma equipe e conhecido como Base, fez sucesso na década de 1980 no Pará, jogando pela Tuna Luso-Brasileira, chegando a conquistar a famosa Taça de Prata, equivalente hoje à Série B do Campeonato Brasileiro. A carreira do menino Thiago foi precoce. Nascido no município de Mazagão, a cerca de 30 quilômetros da capital, Macapá, aos 8 anos se mudou para a cidade portuária de Santana e lá foi criado. Presenciou os tempos áureos do futebol daquele município, principalmente no Santana, onde vestiu a camisa do Canário do Porto nas categorias de base. Atuou também no Botafogo, de Monte Dourado e no Amapá Futebol Clube. Mas foi atuando no time rival, o Independente Esporte Clube, ao lado de seu irmão, o goleiro Dida, que veio o primeiro título do promissor jogador. Após um vice-campeonato estadual, ainda na era amadora em 1981, no ano seguinte foi campeão vestindo a camisa do Carcará da Vila Maia. A ascensão de Thiago foi rápida, estava com 24 anos quando foi contratado pela Tuna Luso-Brasileira, do Pará, e foi nesse período que o ex-jogador considera ter vivido o melhor momento da carreira. O time paraense há 13 anos não conquistava o estadual e vivia um jejum de títulos, quando em 1983 a Tuna conquistava o Parazão, com papel decisivo de Thiago. Foi nessa equipe ainda que o amapaense contribuiu para o primeiro título nacional de um time do Pará, em 1985. A conquista foi a Taça de Prata, o que hoje corresponde à Série B do Brasileirão, um feito inédito. A Tuna me recebeu muito bem e me proporcionou o melhor momento da minha vida como jogador de futebol. Tínhamos uma equipe muito forte, boa e entrosada, que se entendia dentro de campo. Nos jogos decisivos cheguei a marcar um gol, acredito que foi na semifinal. Tivemos 2 jogos duríssimos contra o Goytacazes, do Rio de Janeiro, e vencemos por 1-0, no Rio e em Belém vencemos por 3-2. Esse foi o maior título que tive, acredito que do clube também, afirmou. Thiago ficou na Tuna Luso até o ano de 1988, quando conquistou mais um campeonato paraense pela equipe, em seguida se transferiu para o clube do Remo, o tradicional Leão do Norte, também do Pará. No Azulino, o ex-jogador viveu momentos importantes conquistando os estaduais de 1989 e 1990. Nesse período ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B em 1989, sendo eliminado pelo Bragantino, equipe comandada pelo experiente técnico Vanderlei Luxemburgo. Já em 1991, o Remo ainda mantinha um elenco forte e chegou em terceiro lugar na Copa do Brasil daquele ano, desclassificando grandes potências do nosso futebol. Thiago fez uma breve passagem, no mesmo ano, pelo Paysandu onde foi vice-campeão paraense. Ao longo desse período fora de casa, Thiago sentiu a necessidade de voltar à terra natal. Estava com 33 anos quando recebeu o convite para vestir a camisa do Ipiranga Clube, de Macapá. Oportunidade de rever a família e os amigos. O convite foi aceito e não demorou muito para o jogador fazer história no Clube da Torre. Deu aos torcedores o primeiro título da era do futebol profissional amapaense, em 1992. Já em 1993 foi contratado pelo São José e voltou a ser campeão estadual pelo Tricolor do Laguinho. Apesar dos bons resultados colhidos, aos 35 anos, Thiago sentiu a necessidade de encerrar a carreira, mas não se desligou do futebol. Voltou para Santana, onde iniciou a carreira de técnico pelo Independente. Lá também fez história pelo Alviverde e conquistou o primeiro título da era profissional pelo Carcará, como treinador. Foi um título muito importante para o Independente, para o torcedor e para mim, pois isso abriu muitas portas em outros clubes. Consegui realizar um bom trabalho com jogadores que tinham uma média de idade de 28 a 30 anos, como Chumbinho e Miranda, jogadores experientes e como resultado, fomos campeões, destaca Thiago.
Logo após a conquista, Thiago decidiu investir na qualificação profissional de treinador e participou de cursos promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que tiveram a presença dos renomados treinadores Carlos Alberto Parreira e Zagallo. Hoje o técnico já começa a pensar numa carreira fora do estado. Mas o instinto de jogador parecia não querer parar. Sempre tendo muito cuidado com a parte física, Thiago foi convidado a vestir a camisa do Mazagão Atlético Clube no ano de 2000. Com um time formado somente por jogadores prata da casa, conseguiu o vice-campeonato estadual. Logo em seguida, voltou a ser treinador. Hoje, Thiago se orgulha da trajetória no futebol e de ter convivido com jogadores como Luizinho das Arábias, Joãozinho Paulista e Deley, e espera fazer história também como técnico. Sem dúvida que todo e qualquer treinador sonha um dia comandar uma grande equipe e ganhar títulos. Acho que já fiz e continuo fazendo a minha parte, que é buscar cada vez mais qualificação e experiência, disse Thiago. Thiago comandou a equipe do município de Porto Grande, no Campeonato Intermunicipal do Amapá, e diversas outras equipes no estado. Entre altos e baixos, a história desse amapaense que também brilhou no futebol paraense e deu um dos mais importantes, se não o maior título da Tuna luso-brasileira, segue com promessas de que muita coisa boa ainda virá pela frente. Thiago se despede dos campos deixando um legado de dedicação, talento e conquistas. No Pará, brilhou com títulos históricos por Tuna e Remo. No Amapá, foi referência como jogador e treinador, ajudando a profissionalizar e valorizar o futebol local. Obrigado, Thiago. Fica aqui a nossa grande homenagem. O futebol amapaense e paraense reconhece e celebra sua grande história. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!